Deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o primeiro orador do chamado Grande Expediente, em que os deputados dispõem de até 25 minutos para seus pronunciamentos. Vamos ouvi-lo. Essa tribuna na CPI da dívida pública. 42% vão continuar indo para pagar do orçamento, para pagar juros e amortizações da dívida pública brasileira, e não sobra para a saúde, para o transporte, para a educação, para a moradia popular, para a infraestrutura desse país. Por isso que nós falamos claramente, nós defendemos essa plataforma na rua e sentimos, sem dúvida, uma grande receptividade. Por isso, quero deixar aqui meu abraço solidário, companheiro, a todos os eleitores de São Paulo e também aos eleitores do PSOL no plano nacional. Quero dizer que a bancada do PSOL nessa casa cresceu, nós fomos para 5 deputados federais, cresceu a bancada estadual, foram para 12 deputados estaduais e certamente o desempenho dos nossos candidatos a governador no Brasil inteiro cresceu, mas também a candidatura presidencial, que atingiu na cidade de São Paulo 3,33% na última hora e 1,55% dos votos nacionais, dobrando em relação a 2010, mas mais do que nunca, o mais importante não é só o número, mas é a capacidade de polarização das ideias, é o outro modelo, a outra proposta, outra referência política que está sendo apresentada contra a concentração da renda, da terra, da riqueza e do poder no nosso país. É a bandeira da taxação das grandes fortunas, de uma reforma tributária profunda, que não incida mais sobre o consumo e a renda assalariada, mas sobre a propriedade e o rentismo no nosso país. Isso tudo foi colocado. A defesa do meio ambiente, da educação pública de qualidade, nós conseguimos colocar em pauta a pauta dos direitos humanos, dos direitos civis, e ficou absolutamente claro, e vamos ter um grande embate nessa casa, que continua muito sério o preconceito, a discriminação no nosso país. Por isso a nossa luta contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, que se manifestou inclusive em debates televisivos vergonhosamente por um dos candidatos a presidente da República. Tudo isso foi debatido e a nossa candidata presidencial, companheira Luciana Genro, se saiu muito bem, muito fortalecida, uma referência nacional, particularmente para a juventude brasileira. Quero agradecer também ao nosso candidato a governador em São Paulo, Gilberto Maringoni, que teve um desempenho muito bom, fantástico, na sua candidatura a governador. E dizer que nós estamos agora diante de um segundo turno, nós estamos agora diante de uma nova realidade e certamente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vamos ter que analisar o que foi essa campanha eleitoral, o zigue-zague, a montanha-russa e a mesmice. Quero começar pela proposta econômica. Ou seja, os 3 candidatos que despontaram nas pesquisas de opinião defenderam, na prática, a mesma política econômica. Ou seja, é o câmbio flutuante, é o superávit primário, entende? É o equilíbrio financeiro, é a meta, o centro da meta da inflação. Essa é o grande giro provocado, inclusive, por um aparamento que é feito pela mídia nacional e internacional. Ou seja, você não pode fugir à lógica do capital financeiro. É isso que aconteceu. Ou seja, em determinado momento, alguns setores, como a candidatura Marina Silva, que vem de uma outra tradição de política econômica, para se credenciar com o mercado financeiro, propôs, inclusive, a independência do Banco Central. O que já existe de fato, porque todos os governos nos últimos 20 anos
são submissos à determinação do capital financeiro. A política monetária aqui é ditada pelos bancos no nosso país. 42% do orçamento é para pagar juros e amortizações da dívida. A remessa de lucros para o exterior e as transações financeiras, a livre circulação do capital, continua sendo mais do que pressionada pelo Fundo Monetário Internacional, pelos órgãos internacionais e pelos países centrais. E ela foi adiante, e com isso ela entrou num embate até meio falso, porque o PT mesmo botou Henrique Meirelles na presidência do Banco Central, em 2002. Em 2002, Henrique Meirelles, com 8 anos lá, para acalmar o mercado. E agora, o candidato Aécio Neves tem na manga um candidato a Banco Central, chamado Armínio Fraga. Esse, claramente, esse é explícito, porque ele foi presidente do Banco Central, ele foi quem mandou a inflação para 45% no nosso país, e hoje, no jornal O Estado de São Paulo, ele sinaliza claramente com a independência formal, por lei, do Banco Central do Brasil, ou seja, a entrega definitiva de direito para os banqueiros da condução da política monetária brasileira, vale dizer, da política econômica brasileira. É isso que está acontecendo. Nós defendemos a auditoria da dívida pública. Nós defendemos, na campanha, a taxação das grandes fortunas. Nós defendemos uma profunda reforma tributária, senhor presidente, senhores deputados. Nós defendemos um outro modelo com distribuição de renda e independência nacional na economia. E também tivemos que defender claramente que nós queremos um outro modelo agrícola e agrário. Não foi tocado, porque os debates eram muito restritivos, como você sabe, companheiro Chico Alencar, que várias questões não foram tocadas. É o caso da reforma agrária, o caso da demarcação das terras indígenas, né? Onde um modelo predomina e não se avança. Dilma mesmo não avançou em nada na reforma agrária, nem na demarcação das terras, por resistência da bancada ruralista nessa casa enorme, e esse assunto foi esquecido do debate, mas nós vamos reafirmar. Nós vamos reafirmar que é preciso um outro modelo agrícola e agrário com sustentabilidade, com inovação tecnológica, com limitação drástica do uso de agrotóxicos e tudo isso que ainda não apareceu. Mas a pauta também caminhou claramente para uma pauta conservadora, porque ganhar votos e trabalhar com o senso comum é a lógica de certas candidaturas para chegar lá. É o caso da redução da maioridade penal, trabalhada por tantos candidatos a deputado, e a governador e a presidente da República, caso do senhor Aécio Neves, que sinalizou na última hora por aí, redução da maioridade, como se isso resolvesse o problema da sociedade brasileira, entupir as cadeias com mais jovens, colocar amadores para retirar profissionais de lá. Isso ligado à visão de combate ao tráfico de drogas, que é um modelo falido defendido, que foi vencido nos Estados Unidos da América e em todos os países. Então, isso apareceu porque se trata de debater o senso comum e também a luta pelos direitos civis, a luta contra o racismo que apareceu direto aí nas manifestações públicas e inclusive nos campos de futebol, durante a campanha eleitoral, né? A luta contra a violência contra a mulher, ou seja, a luta contra o machismo e particularmente as declarações virulentas do candidato Levi Fidelix, que trabalhou a ideia de fazer um enfrentamento, ou seja, de tratar a questão homoafetiva como criminosa, ou seja, de provocar inclusive mais violência. Nós repudiamos isso e a nossa candidata presidencial fez muito bem em lhe colocar que o que ele falou é crime, é crime. Nós tivemos à frente dessas batalhas pelos direitos civis e pelos direitos humanos e que tentamos criar uma referência
na sociedade brasileira sobre esse tema e tantos outros que são de interesse da classe trabalhadora brasileira. Uma parte nobre, dou a palavra aqui ao meu companheiro reeleito. Parabéns, Chico Alencar, da nossa bancada. Igualmente, claro.